Então vamos lá, tá todo mundo na página 228 em artes? Sim. Todo mundo vendo a tela? Sim. Sim. Vocês responderam as questões? Respondi só uma. Por que só uma? Então, só que o nosso combinado, qual que era? Entrar no Sponte e pegar a lição, certo? Eu vou começar a anotar os nomes de quem não está fazendo lição e passar para a dona Paula e para a dona Juliane. Que além de vocês não estarem enviando as lições por e-mail, alguns alunos, tem muito aluno que também não está fazendo lição de casa. Aí fica difícil, né, gente? Na página 228. Origem, história dos museus. O ser humano tem o hábito de colecionar objetos com valores afetivos, culturais ou materiais. Na Idade Média, do século V ao século XV, muitos objetos ficavam guardados em mosteiros, longe dos olhos da população. Os museus, como conhecemos hoje, surgiram no século XVII. A palavra museu vem do grego mouseion e significa templo das musas, divindades consideradas pela mitologia grega como filhas da memória. Essas divindades presidiam diferentes ramos das artes e das ciências, como música, dança, oratória, poesia, história e astronomia. Os templos das musas recebiam objetos preciosos como oferendas, que podiam ser exibidos ao público mediante pagamento de um pequeno tributo. E aí embaixo está a imagem do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Coloquem a data, dia 7/7. Página 229. A importância dos museus. Lê para mim, Vitória. Quando falamos em museu, as pessoas costumam fazer associação com acervos de itens antigos. Museus, entretanto, são centros que reúnem objetos do patrimônio social e cultural, possibilitam conhecer a diversidade cultural e histórica da humanidade. Vinícius. Por meio deles é possível, além de descobrir novos saberes, refletir sobre eles e propagar o conhecimento, fortalecer a cidadania e o respeito à diversidade cultural. O Conselho Internacional de Museus, ICOM, define museu como. Lê para mim, Rafa. Uma instituição permanente sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Abertura ao público e adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno para educação e deleite à sociedade. Além dos museus, existem outros espaços que realizam mostras e exposições, como galerias, institutos, fundações e entre outras. Então, o museu, apesar de todo mundo achar que só tem coisa velha lá, né, coisas antigas, eles servem para a gente poder estudar, para a gente aprender bastante coisas, tanto antiga como nos dias atuais, certo? Página 230.
Para uma mostra a ser realizada por um museu, galeria ou instituição ligada à promoção do conhecimento e da cultura, geralmente são feitos alguns cartazes bastante criativos e atrativos, com todas as informações necessárias para o público, como o nome da exposição, o local, os dias em que ela ocorrerá, entre outras informações. De que maneira você criaria um cartaz para uma exposição? Use os materiais que desejar para criar no quadro. Então, essa aqui vocês vão fazer para casa. Tá? Coloca aí P/C. E vocês vão ter que criar um cartaz falando sobre alguma exposição. Tá? Então, você tem que dar o nome do local onde vai ser a sua exposição, que dia que vai acontecer essas exposições e fazer um desenho bem bonito para chamar a atenção das pessoas. Certo? Então, tem que desenhar e pintar. Não pode usar canetinha, tá? Giz de cera, lápis de cor. Até caneta vocês podem usar alguma coisa. Agora, canetinha não, senão mancha o livro. Então é para fazer tipo uma estátua? Não, não é uma estátua, é um cartaz. Ah, um cartaz. É. Você faz um quadrado e escreve lá o nome do local, museu, alguma coisa. Venha ver nossa exposição no dia tal, tal hora. Entendeu? Aí você faz um desenho embaixo, ilustrando um pouco sobre o seu museu, sobre o que vai acontecer lá na exposição. Tá? Que é para chamar a atenção do público. Ah, tá. Certo? Tá. Página 231. Questão 2. A palavra museu vem do grego mouseion, que significa tempo. A. Das artes, das musas, da música, da cultura ou da memória? Fala, Vitória. Ativa o som, Vi. Das musas. Alguém colocou diferente da Vitória? Eu botei musas. Resposta correta, musas. Eu tava em dúvida de musas e memória. Para B. Questão 3, para casa. Que já era para vocês terem feito e me mandado, né? Pesquise se há um museu em sua cidade. Qual é o tema que ele abrange e traga informações sobre ele. Se não houver museu em seu município, pesquise qual é o mais próximo e realize a mesma pesquisa. Por fim, dê sua opinião sobre a importância do museu pesquisado para a sua comunidade ou para a sua sociedade. Tá? Então, aqui na nossa cidade, ele tem um museu, tem o Museu da Língua Portuguesa, que vocês podem pesquisar, tá? E trazer informações sobre a importância desse museu para a gente. Aí vocês escrevem aí nessas linhas. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não. Entenderam o que é para fazer na lição de casa? Uhum. Então, tá bom. Então, agora nós vamos falar sobre os museus e seus acervos. Lá na página 232. Dani, lê para mim. Os museus estão espalhados pelo mundo. Por meio deles é possível apreciar várias culturas e histórias.
Existem diversos tipos de museus, de arte, científico, cultural, histórico e entre outros. Cada uma apresenta papel importante na interpretação da cultura, assim como na educação de quem o visita. Aprenda um pouco sobre alguns museus ao redor do mundo. Pode parar, Dani. Davi. Lê para mim o Museu de Louvre, em Paris, na França. Ativa o som. O Museu de Louvre em Paris, França, é um dos maiores e mais conhecidos museus do mundo, com obras-primas de Michelangelo, Rembrandt, Tiziano, entre outros artistas, possui obras famosas como a Mona Lisa e Vênus de Milo. Foi um dos primeiros museus abertos ao público, inaugurado em 1793. Fala, Vitória. Pro, é verdade que o Museu do Louvre, o museu é lá embaixo? Aí só tem um triângulo em cima? É tudo isso aí da foto. Aqui, na verdade, é o triângulo que tem coisas dentro também. E deve ter alguma parte que é subterrânea, que é embaixo. Mas nessa parte aqui também tem coisa. Tá? Gabi, Galeria Nacional de Londres, na Inglaterra. Considerada a maior pinacoteca do Reino Unido e uma das atrações mais visitadas, a Galeria Nacional de Londres abriga mais de 2.300 obras de artistas europeus do período compreendido entre o século XIII e o início do século XX. Pode parar. Luan, lê para mim. Museu Britânico, em Londres, na Inglaterra. No acervo do museu são encontradas peças como a Pedra de Roseta, cujo texto foi crucial para a compreensão moderna dos hieroglifos egípcios, e os frisos do Partenon de Atenas, na Grécia. Hieroglifo significa símbolo enigmático, desenhos que constituíam a escrita egípcia. Tá? Então, aqui tem 3 museus que são considerados grandes lá em Londres, né, ou Paris, na França. Então, tem da França e na Inglaterra. Página 233. Museu do Prado, em Madrid, na Espanha. Lê para mim, Letícia. Lê. Museu do Prado, em Madrid, Espanha. Considerado
O museu mais importante da Espanha. É um dos mais importantes de todo o mundo. O Museu Prado é a casa de inúmeras e valiosas coleções, entre elas pinturas e esculturas. Continua. Obras como Davi e Golias, de Caravaggio, em 1600, e Batismo de Cristo de El Greco, 1608 a 1614. Fazem parte do acervo do museu. Muito bem, Rafa. Museu Paulista da Universidade de São Paulo e o Museu do Ipiranga, em São Paulo, Brasil. Este museu, inaugurado em 1895 com o nome de Museu de História Nacional, tem um acervo de mais de 1.500 150 mil. 150 mil itens. Entre eles, coleções de obras de arte, objetos mobiliários e relevância histórica, especialmente aqueles que têm alguma relação com a independência do Brasil. Vinícius. A obra mais famosa do acervo é o quadro Independência ou Morte de Pedro Américo, 1888. O acervo O acervo do museu encontra-se tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IFAM desde agosto de 2013. O museu se encontra fechado para o público para restauração. A reabertura está prevista para 2022. Então aqui, ó, tem 2 museus que vocês podem pesquisar também, para fazer a lição da página que eu passei como lição de casa. Professora, Oi. a minha tia, antes do corona, ela ficava viajando para todo lugar. Ela já foi no Museu do Louvre, no Museu Britânico e nesse Museu do Prado. É. Uhum. É bom que ela vai ficando cada vez mais inteligente, aprendendo cada vez mais coisa nova. Hã? Na de Pisa foi também. Vamos lá, Vitória. Página 234. Museu de Arte de São Paulo, MASP. Ativa o som. Hoje o Brasil conta com mais de 2.000 museus, entre eles o MASP, em São Paulo. Seu acervo concentra objetos mobiliários e obras de arte com relevância histórica. Abriga a mais abrangente coleção de arte ocidental da América Latina e de todo o Hemisfério Sul, além de conjuntos de artes africanas e asiáticas, artes decorativas e peças arqueológicas. É um dos pontos turísticos mais visitados da cidade de São Paulo. Então aqui não tem como vocês reclamarem que não tem museu para vocês pesquisarem, né? Eu já vi esse museu. Que esse aqui também é mais uma opção que vocês têm para pesquisar. Esse museu já apareceu em vários desenhos que eu assisto. Já, né? Gabriela, Instituto Iotim, em Brumadinho, Minas Gerais.
Instituto localizado em um grande parque formado por jardins, lagos e galerias de arte, temporárias ou permanentes, com obras nacionais e internacionais. Algumas obras, principalmente esculturas, ficam expostas ao ar livre, integradas à natureza. Dani, lê para mim. Museu do Futebol no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Não vale pesquisar sobre esse museu, hein, meninos? Museu voltado para a história e curiosidades sobre futebol brasileiro e mundial. O espaço cultural foi construído dentro do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, conhecido como Pacaembu, na Praça Charles Miller, na cidade de São Paulo. O que você falou, Marcos? Por que não pode? Você pode pesquisar para você saber mais informações sobre o futebol. Agora, para a lição, eu não quero esse. Pesquisa Mas por outra. quê? Porque eu não quero. Simples assim. Professora, eu vou pegar o carregador, peraí. Tá. Se Professora, vocês quiserem entrar lá e pesquisar sobre esse museu para saber mais informações sobre o futebol, ok. Agora, para fazer a lição, escolhe outro, né? quando começou essa lição, eu já falei, vou fazer sobre futebol. Aí chega aqui e você fala, não vale do futebol. Eu falei, nossa. Eu li somente. Não, o Vinícius vai querer falar sobre o Palmeiras, aí não vai dar muito certo, né, Vini? É verdade, é verdade. Vai rolar confusão. Aí não vai dar muito certo. Então é melhor a gente tirar o futebol do meio. Vamos lá, Davi. Pinacoteca do Estado de São Paulo. Museu voltado para a história Baixo. e curiosidades. Davi, o de baixo. O último. Pinacoteca do Estado de São Paulo. É o mais antigo museu de arte de São Paulo e um dos mais importantes do Brasil. Foi fundado em 1905 e Regulamentado. como museu público Estadual. em 1911. Pode parar, Luan. Abriga um dos maiores e mais representativos acervos de arte do Brasil, com mais de 10.000 peças que abrangem a história da pintura brasileira dos séculos XIV e XX. 19. Xizinho vale 10. O tracinho no meio é 19. E século 20. Certo? Esses museus vocês podem ir para visitar, tá? Quando acabar essa pandemia, pede pro papai e para a mamãe levar vocês lá para ver as informações. Aqui na página 235, vocês podem entrar para ver alguns museus. É bem legal. Tá? Então, se vocês tiverem um leitor de QR Code, que é o leitor desse negocinho aqui, vocês podem apontar aqui no livro que ele vai direcionar vocês para uma página do museu. E aí vocês vão passando o dedo, vocês vão conhecer um pouquinho do museu lá dentro. Fala, Vitória. Eu lembro que um dia, na escola, a gente foi para um museu. Aí eu vi as agulhas antigas, dava até medo. Os negócios que enfiavam na pele eram mó grosso. Era grosso? É. É bom que assim vocês se cuidam e não precisa tomar injeção. Professor, Oi. quando acabar a quarentena, meu pai me falou que vai me levar no Museu do Futebol. É legal, para quem gosta de futebol é legal. Eu tenho que ir para um zoológico. Então, ó, presta atenção. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó.
Estão vendo? Calma aí. Deixa eu ver. Clicar na sua tela. Sim. Pronto. Agora sim. Aqui, ó. Esse aqui, você entra no QR Code, aí você vai vendo as informações, ó. O GIF chegou? Hã? Ah, tá falando. Tá vendo, ó? Negócio aí de força. E aí ele tem várias informações, o ingresso, o horário, como chegar. Porém, agora ele está fechado por conta da pandemia. Ah, então, se vocês entrarem em todos esses QR Codes aí, vocês vão ter mais informações sobre esses museus. Tá? Bem legal. Isso aqui é interessante vocês entrarem. E tem também aqui o do futebol, Marcos. Professora, leitor de QR Code é aplicativo? É. Meu pai faz pelo negócio de câmera. Tem alguns celulares que ele reconhece através da câmera. Ah, é o Google Filhos? Não sei qual que é. Mas aí depois você pede lá para a mamãe e o papai pesquisar. E aí vocês conseguem ver essas informações. É bem legal para vocês entrarem, tá? Porque já que não dá para a gente ir pessoalmente no museu, pelo menos vocês conhecem um pouquinho através da internet. Página 236. Professor, Oi, Marcos. teve um dia que eu queria ir na Kidzania, só que foi antes daquele passeio que a gente teve. Sabe o que eu fiz? Eu entrei no Maps, eu coloquei Kidzania, tive que ficar um montão de tempo deslizando o dedo para chegar na Kidzania. Mas isso aqui é legal que vocês conseguem ver. Vamos lá. Os museus não ocupam somente prédios históricos. Algumas casas de importantes artistas também são transformadas em museu. Veja alguns exemplos a seguir. Museu Frida de Kahlo, na cidade do México. O Museu Frida, dedicado à vida e à obra do artista, é também conhecido como Casa Azul. Museu Casa de Rembrandt, em Amsterdã, na Holanda. O Museu Casa de Rembrandt é a residência onde o artista viveu e pintou entre 1636 e 1658. Em 1911, foi convertida no Museu Casa de Rembrandt e mantém as características principais da original moradia do pintor. Casa Museu Mestre Vitalino, em Caruaru, Pernambuco. Considerado um dos maiores representantes da arte popular do Brasil, a Casa Museu Mestre Vitalino foi a residência em que o artesão viveu durante seus últimos anos de vida. Nela estão expostos objetos de uso pessoal do artista, como móveis e utensílios, ferramentas de trabalho, fotos de família, instrumentos musicais tocados pelo artista. Ao visitar o local, pode-se apreciar o filho do mestre modelar bonecos semelhante aos realizados por seu pai. Museu Casa de Portinari, em Brodowski, São Paulo. O Museu Casa de Portinari foi a antiga residência de Cândido Portinari, no interior de São Paulo, e representa a forte ligação do artista com a sua terra natal. Então, aqui que nós estávamos vendo são museus bem grandes. Esses aqui são as casas dos artistas que acabaram virando um museu para exposição das obras deles. Página 237. Aqui também tem mais uns QR Codes que vocês podem entrar, tá? Para ver mais informações, conhecer mais museus, casas, tá? As casas que viraram museus, que foram residência dos artistas. Ah, então, entra lá nesses 3 links para vocês verem mais informações. E a página 238. Alguns museus apresentam uma arquitetura criativa e inusitada. Então, eu tenho aí a imagem A, que é o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Rio de Janeiro.
Então, olha como que ele é feito. Ele tem uma passarela e é um negócio redondo, como se fosse um disco. A B é o Museu do Amanhã, também no Rio de Janeiro. Então, tem uma forma bem engraçada. Na C, o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, no Paraná. D, Museu Real de Ontário, em Toronto, no Canadá. E, Museu Guggenheim, Bilbao, em Bilbao, Espanha. E F, Museu Automotivo Petersen, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Certo? Então, são vários modelos de museus que existem. Certo? Tem alguma dúvida até aqui? Não. Não. Depois eu quero que todo mundo entre naqueles links que eu falei, que eu mostrei para vocês, para verem mais informações. E na próxima aula eu vou fazer perguntas sobre eles. Certo? Sim ou não, quarto ano? Pronto. Oi. Um app para entrar nesse link? Você vai lá no Play Store e coloca leitor de QR Code. Peraí, eu vou colocar agora. Minha mãe tem. Tem? Ô, prof, escreve o nome desse tal Spirit Coach. Professora, como que escreve QR Code? Coisa. Só um minuto. Lembrar como é que fala. Marca a lição de casa. Deixa eu marcar a lição de casa. Nossa. Cadê minha agenda? Vou botar ali. Eu vou baixar isso. Quê? Eu acabei de abaixar um. Pronto, abaixei. Show? Professora, eu escrevi certo. Certo? Então, para casa, página 230, 231, para enviar até amanhã via e-mail. E aí, baixa o aplicativo de QR Code para ver mais informações sobre os museus no livro. O que é? Quê? QR? Professora, sabe o que eu vou fazer? Sabe quando que eu vou fazer isso? Quando eu botar meu celular para carregar, eu vou fazer isso. Isso, muito bem. Não, coloca seu celular para carregar, porque vai ter 2 aulas de português depois. Não, Esse celular carregando sem mexer. Tô falando quando acabar a aula. Pronto, galera? E Posso meu tirar aqui? carregador. Pronto, Dani? Uhum. Vini?